Uma garota estava voltando da escola para casa e encontrou um vizinho. Ele aproveitou para iniciar uma conversa. Você é filha da família Salmon, certo? Sim. Ele continuou a olhar de perto. Vendo Suzy indefesa, Harvey disse, te encontro por coincidência, porque eu acabei de fazer algo lá. Quero ouvir a opinião de outras pessoas. Quer dar uma olhada? Suzy não conseguiu superar o encanto da curiosidade, então ela se aproximou. Harvey continuou a torcer. Este é o lugar, vem aqui. Suzy se aproximou e olhou, mas havia uma pequena sala escondida aí. O que é isso? Eu o projetei para meus filhos. Quer ser o primeiro a dar uma olhada? Talvez devido ao senso de aventura, Suzy não achou que tinha caído na armadilha. Dentro foi de fato um espaço privado. Exibiu muitas velas e estatuetas requintadas. Suzy ficou completamente hipnotizada sem saber que Harvey havia trancado a porta acima. Ele começou a recomendar as coisas que coleciona, mas Suzy começou a sentir que não estava certo. Ela disse que queria ir para casa. Seu rosto mudou de repente. Não seja rude. Ele abriu uma garrafa de vinho, sentou-se lentamente em frente a Suzy. Suzy estava com medo de que ela fosse chorar. Eu realmente tenho que ir. Eu não quero deixar você ir. Suzy finalmente percebeu que esse homem foi um cara mau. A garota se levantou para escapar, mas ele a segurou com força. Não sabia quanto tempo demorou, Suzy chutou o bandido para abrir a porta para escapar. A garota correu pelo milharal, correndo de volta para a cidade familiar. Mas o que foi estranho foi que não houve uma única pessoa na rua. Naquele tempo a garota viu seu pai, papai, mas o pai dela não pareceu ouvir. Continuou a perguntar aos transeuntes sobre o paradeiro de sua filha. Papai, desta vez, seu pai virou a cabeça. Depois que um carro passou, ele desaparece. Suzy correu para a casa dela. Naquele tempo, sua mãe estava descrevendo sua aparência para a polícia. No momento em que ela abriu a porta, a casa estava vazia. Parece que Suzy podia ouvir a voz da mãe, mas não podia vê-la. A garota voltou para seu quarto. Viu uma luz estranha atrás da porta. Suzy empurrou a porta. Dentro havia um banheiro sujo. O outro vizinho estava deitado dentro, na pia com uma arma. Havia sua pulseira na torneira. Nesse momento, Suzy de repente lembrou que ela não podia sair, mas foi brutalmente assassinada por ele. E o corpo dela foi escondido por ele em um cofre no porão. Suzy foi apenas uma alma errante naquele tempo. No dia seguinte, a polícia encontrou o chapéu de Suzy no milharal. A outra sala secreta foi destruída, exceto por uma grande mancha de sangue. Nenhuma outra evidência foi encontrada. A polícia só podia dizer ao pai de Suzy que as chances de sobrevivência de sua filha foram muito pequenas. A mãe de Suzy desabou, chorou muito. Seu pai suprimiu a dor. Quem diria que o tio que plantou essas lindas flores seria um assassino pervertido? Desde o momento em que viu Suzy perto das flores naquele dia, ele ficou difícil de controlar. Harvey pegou seu caderno secreto e começou a projetar meticulosamente a armadilha. Pode-se ver que ele foi extremamente habilidoso. Obviamente, não foi a primeira vez que fez isso. Todas as madrugadas sem pessoas, ele foi silenciosamente ao milharal para fazer uma armadilha. Ele finalmente esperou uma noite quando Suzy voltou para casa sozinha. Ele a atraiu para uma armadilha, usando truques cruéis para matá-la. Quando a polícia começou a investigar o desaparecimento de Suzy, ele estava ocupado limpando a cena do crime. Vendo a polícia vindo para cá, Harvey juntou seus sapatos e roupas manchadas de sangue, fingindo estar tomando café da manhã. Sua aparência conquistou a confiança da polícia. A polícia tirou a foto de Suzy, Harvey fingiu lembrando. De repente viu na foto Suzy usando a pulseira. E essa pulseira estava na sua mesa naquele momento. Ele começou a ficar tenso. Mas a polícia não encontrou nada fora do comum. Disse que queria ver a modelo em sua mesa. O coração de Harvey estava em pânico naquele tempo, mas sua expressão facial ainda estava calma. Ele acabou de conhecer o policial enquanto secretamente pegava a pulseira e colocava no bolso. A polícia não encontrou nenhuma pista. O caso se tornou um caso não resolvido. Aí, a alma de Suzy acordou e se encontra em um lugar que parecia um país das fadas. Ela também descobriu que se virasse e olhasse, ela veria o mundo. Nesse momento, ela viu o rei, seu namorado que estava com muita dor. Uma garota de cabelo preto chamada Ruth veio e sentou-se ao lado dele. Rei não queria notar Ruth, mas Ruth disse a ele que Suzy não estava indo longe, mas estava ao lado deles. Suzy de repente se lembrou daquela noite em que ela escapou. Todos não podiam vê-la, apenas Ruth a viu. Acontecia que ela foi uma vidente. Mas bem nesse momento, uma garota indiana cortou. Ela não podia olhar para trás, ela tinha que ir em frente. A garota disse a Suzy que essa era a fronteira entre a terra e o céu. Só desistir de todas as preocupações do mundo podia ir para o céu. Você já está morto. Você teve que sair. Mas Suzy não queria desistir.
Ela não queria deixar sua família, nem ela queria poupar o assassino. Suzy se virou para correr. Nesse momento, existiam muitos potes de vidro grandes flutuando na praia. Esse foi o jogo que a Suzy e o pai mais adoravam. Antes de Suzy morrer, pai e filho fizeram muitos modelos juntos. Naquele tempo, o pai de Suzy estava com o coração partido e destruindo todas as obras na sala de livros. E os potes de vidro aí atingiram a rocha e quebraram. Suzy ligou para seu pai. Como ouvir a voz de uma menina, Jack finalmente se acalmou. Ele acendeu a vela, sentindo no escuro que a garota estava por trás da luz da vela. Foi nesse momento que Jack teve uma nova premonição. Suzy tinha 14 anos, ela não podia seguir um estranho. A pessoa que a matou deve ter sido alguém que ela conhecia. Então ele começou a investigar os vizinhos um por um. Mas já se passou um ano depois que Suzy desapareceu. A polícia não queria perder seu tempo em vão. A mãe de Suzy também não suportou a dor de perder o filho e partiu para outro lugar. E Jack ainda não desistiu. Lindsay, a irmã mais nova de Suzy. Um dia, Lindsay levou o cachorro para uma corrida passando pela casa de Harvey. O cão dócil de repente latiu alto. O cachorro encontrou o corpo de seu dono nessa casa. Começou a latir muito diferente do normal. Harvey viu Lindsay pelo retrovisor, tentando fingir que estava calma, saindo do carro. Você é filha da família Salmon? Foi nesse momento que Lindsay descobriu sua em comum. A partir de então, ela começou a encontrar maneiras de observá-lo. Mas ela provocou os pensamentos ruins de Harvey. Desde que ele matou Lindsay, ele não conseguia parar de se lembrar daquela época. A sensação de vazio volta. Ele precisou de uma nova presa. Ele estava exatamente como da última vez. Pegou seu caderno secreto e começou a projetar uma nova armadilha. Ao mesmo tempo, sob a sugestão silenciosa de Suzy, Jack estava finalmente começando a duvidar de seu vizinho Harvey. Jack veio até a porta de Harvey para vê-lo fazendo algo grande. Jack viu e percebeu que era uma armadilha, então ele usou uma desculpa para ajudar a entrar em seu quintal. Foi neste momento que Jack viu aquela flor, quando ele gentilmente pegou uma flor seca. A alma de Suzy fechou os olhos e orou. Um milagre aconteceu. A flor seca em um piscar de olhos de repente se tornou fresca novamente. Essa foi a informação que sua filha lhe enviou. As memórias de Jack foram despertadas novamente. Naquela época, sua esposa e ele eram atraídos por flores frescas. Não perceberam a maneira como ele estava olhando para sua filha. Em um momento Jack entendeu que o assassino que matou sua filha estava bem na frente dele. Ele correu para arriscar sua vida com ele. Harvey só conseguia segurar a porta naquele tempo. A polícia recebeu um telefonema e correu para culpar Jack por agir muito animado. Jack admitiu que estava errado, mas no meio da noite ele deu um taco e foi direto para a casa de Harvey para se vingar. Ele mal entendia que o assassino estava escondido no milharal. Pegou acidentalmente um casal em um encontro. Foi espancado por um jovem saudável e teve que ser hospitalizado. Suzy se arrependeu quando viu essas coisas. Em comparação a se vingar, ela esperou que sua família pudesse viver com saúde. As coisas estavam ficando fora de controle. A essa altura, Harvey já havia preparado seu plano para matar Lindsay. E Lindsay também estava esperando pelo momento certo. Um dia, depois que ela confirmou que ele estava fora de casa, ela quebrou o vidro lá embaixo e entrou na casa de Harvey. Ela virou todos os cantos do armário, finalmente descobrindo seu caderno secreto sob um pedaço de madeira. A menina abriu-o com cuidado e viu o mapa que ele desenhou do milharal e o esboço da sala secreta. Na última página, de repente viu um retrato da minha irmã e uma mecha de seu cabelo. Por essa altura, Harvey estava de volta à casa. Ele detectou que havia pessoa na casa. Lindsay pulou da janela com o diário. Harvey perseguiu-a, mas no final ainda não conseguiu alcançá-la. Lindsay pegou as evidências e fugiu. Ele decidiu fazer as malas e sair da cidade. Quando a polícia chegou, ele já teria desaparecido. O assassino estava novamente proibindo a lei, mas para Lindsay, isso não foi mais importante, porque sua mãe finalmente voltou. Abigail abraçou o marido e a filha, e teve a coragem de entrar no quarto de Suzy pela primeira vez desde sua morte. Naquele tempo, uma brisa suave soprou pela janela. Abigail disse: "Suzy, eu te amo." Vendo sua família finalmente reunida, Suzy decidiu se despedir de todos os enredos com esse mundo. Desde sua morte, ela sempre esteve perto de seus entes queridos. Viu seus pais caindo aos poucos, viu seu irmão e sua irmã mais novos crescendo dia após dia, viu sua família se desintegrar. Mas a verdade estava muito perto.
Ao entrar nos portões do céu, Suzy ainda tinha uma última coisa a fazer. Ela foi para Ruth, ela foi a única que podia ver espíritos. Naquele tempo, Ruth estava olhando pela janela. O assassino estava jogando a caixa com o corpo de Suzy no aterro sanitário. De repente, Suzy voa na frente de Ruth. Ela quer confirmar o assassino, expor a verdade. Mas ela não fez isso, mas usou da última vez. Confessou para o homem que ela amava na sua frente e recebeu um beijo doce e profundo. No final da história, muitos anos se passaram. O assassino naquele tempo teve cabelos grisalhos e ainda não conseguia deixar de querer falar com a garota na rua. Mas dessa vez, sua sorte acabou. Um pedaço de gelo caiu e o atingiu, fazendo-o escorregar e cair no penhasco. E acabou com sua vida cheio de crime.